No estúdio da Difusora, aqui no programa Panorama, recebendo o secretário de Segurança e Mobilidade de Bagé, o Alain Moraes, que vai conversar com a gente, gentilmente aceitou aqui o convite de vir até o estúdio para falarmos aí de algumas ações da Guarda Civil Municipal, trânsito, tudo que envolve a secretaria. Seja bem-vindo, secretário, obrigado por atender o nosso convite para ter esse bate-papo aqui nesses minutos dentro do programa Panorama Difusora. Seja bem-vindo. Bom dia, Paulo, bom dia, Jones, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a todos da rádio pela criação desse novo programa de entrevistas, que com certeza fortalece ainda mais a comunicação, dá voz à comunidade, enfim, e que valoriza um diálogo como, fonte de informação. Segundo, agradecer pelo espaço, esse espaço de comunicação com a comunidade é importantíssimo para nós trazermos aquilo que a Secretaria tem feito, as expectativas, enfim. Então, mais uma vez, obrigado pelo espaço. Muito bem, vamos falar então sobre as ações aí que estão ocorrendo no trânsito, principalmente. O nosso trânsito aí sempre gera algumas perguntas, né, alguns questionamentos, né, sobre os agentes, onde estão atuando, né, como é que atuam os agentes, se é só por denúncia, existe uma fiscalização frequente, que tipo de fiscalização está ocorrendo, e também falar da Guarda Civil Municipal, que também é de sua competência, envolve, né, a gente tem visto aí um expressivo número de atendimentos da Guarda Civil Municipal, e eu queria que o senhor detalhasse, já estamos em março, e nesse 2026, como é que está esse trabalho tanto dos agentes de trânsito, propriamente, quanto os agentes da Guarda Civil Municipal? Há um número de atendimentos? Como é que está funcionando o trabalho de forma geral? Bom, primeiramente eu preciso também dizer que nós estamos agora começando uma construção em termos de guarda e de agentes de trânsito. Como tudo e várias outras secretarias, nós estamos ainda numa situação de reconstrução, né? E agora nós estamos começando a colher os frutos desse trabalho do primeiro ano, que vai acontecer agora, já está acontecendo neste ano de 2026. Agentes de trânsito, nós temos hoje 22 agentes. Eles trabalham numa escala diurna, muitas demandas. Nós não conseguimos estar em todos os locais, né, ao mesmo tempo, mas a capacidade desses agentes, o planejamento que a gente tem, faz com que a gente dê a resposta que a gente consegue dar neste momento na questão do trânsito, que é muito complicada. Nós temos hoje mais de 80 mil carros registrados em Bagé, numa população de pouco mais de 120 mil. Se nós tirarmos criança deste número, nós vamos ter quase um carro por habitante. Dentro do município, que é bastante complexo a questão do trânsito, nós, inclusive, tem frases que são ditas, né, vocês já devem ter ouvido isso, e que representam um pouco dessa complexidade, quando se diz que quem dirige em Bagé dirige em qualquer cidade. Então, é uma situação bem desafiadora o trânsito de Bagé, fruto desse quantitativo elevado de veículos e uma cidade que não foi preparada para este número de veículos circulando. No entanto, nós temos hoje na Secretaria um setor de engenharia que faz o trabalho, que já faz o diagnóstico do que a gente tem hoje de conflitos para poder atuar pontualmente nessas questões. Hoje nós temos feito um trabalho de trânsito mais voltado às escolas, e especialmente naquelas que têm um conflito maior de trânsito, aqui na área central, e não só pela presença. Hoje nós estamos com a presença dos agentes para diminuir ou amenizar esses conflitos, mas estamos também com um projeto olhando o que a gente pode fazer em termos de reestruturação daquele espaço, como talvez implementar um estacionamento rotativo, enfim. Então a gente está atento, sabe das dificuldades, sabe dos desafios e está trabalhando para isso. Em relação à Guarda Civil Municipal, quantos agentes hoje estão aí trabalhando? Nós temos 36 agentes hoje na Guarda. A escala que a gente adota na Guarda para poder
cumprir todos os turnos, ela não nos deixa a capacidade de ter um efetivo maior nas ruas em todos os turnos, porque nós estamos em todos os turnos. E a Guarda Municipal, nós estamos fortalecendo também na Guarda Municipal um setor de fiscalização que a gente entende que é muito necessário, que é o grupamento de motos. Então, pela deficiência de efetivo, pela quantidade de demandas que temos, nós temos que ter mobilidade e capacidade de atender. Embora a Guarda tenha competência legal e ela foi criada nesse sentido da proteção dos serviços públicos, dos prédios públicos, enfim, ela tem feito, às vezes, por demanda, algumas ações mais de cunho policial. Não digo que ela esteja fazendo uma ação que ela não deveria fazer, né? Mas ela acaba apoiando outros órgãos nessas situações, até porque é necessário, né? Por exemplo, o que... Por exemplo, uma operação mais de fiscalização em bairros ali, quando a gente está próximo de uma escola, a gente estende um pouquinho outras vias em outros locais, né, que está dentro do perímetro ali das escolas. Então, ela acaba reforçando esse policiamento ostensivo, apoiando o policiamento ostensivo da Brigada. E a gente acaba vendo também, até em notícias, a própria Guarda atendendo ocorrências de Maria da Penha, por exemplo, que são inúmeros casos, né? Diariamente, né? Hoje esse assunto não tem quem esteja qualquer ponto de ligação com isso, ou com esse tipo de ocorrência, que não faça parte da solução, né? Então, qualquer órgão de segurança, nós temos hoje uma demanda de Maria da Penha muito elevada em todo o país, no estado do Rio Grande do Sul, e Bagé não está fora desse contexto. A gente costuma dizer aqui, né, e quando a gente divulga esses casos da Maria da Penha, só para a gente já partir para outra pergunta, mas só para dar o contexto aqui. Os casos de Maria da Penha não são muito expostos na mídia por conta de investigação, enfim, né, proteção à própria vítima, enfim, mas tanto a Brigada quanto a Guarda Civil Municipal, elas trabalham 24 horas e a maioria dos casos, a gente sabe, são ocorrências de Maria da Penha, né? Ou seja, todos os dias tem, infelizmente, né? E a Guarda faz esse trabalho tão numeroso quanto a própria Brigada Militar, né? Nós estamos tendo essa demanda, tendo essa necessidade. Nós estamos compondo uma Patrulha Maria da Penha com mais estrutura. No início da semana, nós tivemos agora uma reunião, inclusive, com o Judiciário, para compor este apoio, para nós recebermos as medidas protetivas, para fazer o monitoramento dessas vítimas. Então, estamos capacitando o efetivo para trabalhar com esse tema, né, porque é um tema muito preocupante, muito preocupante. E então, nesse sentido, a gente quer fazer o que a gente vem fazendo em outras áreas, que é o atendimento qualificado, a presença contínua. Enfim, então é um trabalho e uma ação que vai ter em seguida agora nós vamos ter como é que eu vou te dizer, uma implementação bem mais bem maior do que a gente mais tem ampla? Hoje. Mais ampla, esse é o termo. Bom, qual é a diferença entre os agentes de trânsito e a Guarda Civil Municipal? Onde atuam os agentes e onde atuam a Guarda Civil Municipal? Até para complementar a pergunta do Paulo, porque o pessoal às vezes confunde, porque o uniforme dos dois é azul, né? Então, quando fala os azulzinho, que é ao que o pessoal se refere, os agentes de trânsito, porque o uniforme da Guarda Civil também é azul. Então, às vezes, o pessoal meio que confunde, né, a ação do agente de trânsito com a da Guarda Civil. Pois então, é verdade, né? Várias pessoas confundem. E essa confusão, ela acaba tendo uma crítica de como se nós tivéssemos muitos agentes para trabalhar e aparecem poucos. Questão de competências. A Guarda Civil Municipal, ela tem a competência para proteção dos prédios públicos, dos serviços públicos, autoridades municipais, enfim. Essa é a competência legal da Guarda Municipal. E, além disso,
o trânsito, a questão do trânsito. Já os agentes de trânsito, a competência deles é exclusiva com o trânsito, estacionamento e circulação. Eles não fazem a questão da segurança que a guarda faz. Mas não deixa de ser um órgão de segurança, não deixa de ser um setor de segurança, porque trânsito também é segurança. Mas responsabilidade e competência legal ao trânsito, os agentes de trânsito, circulação e estacionamento. A balada segura, ela envolve os agentes de trânsito e também a Guarda Civil Municipal, né? E daí que entra as competências. Em uma fiscalização de balada segura, que estão ali juntos os agentes de trânsito e a Guarda Civil Municipal. Como é que eles atuam ali? Qual é a competência? Seria isso? A guarda fazendo segurança, acho que é fácil de interpretar até, né? A guarda fazendo segurança e os agentes, propriamente a fiscalização. Sim, só para complementar ainda a questão dos agentes de trânsito, tem uma outra competência que é o transporte público municipal, a fiscalização, enfim, orientação, e o controle e fiscalização, inclusive, do transporte público. Uhum. E transporte escolar, mototáxis, então é bem complexo e bem ampla também a atuação de competência dos agentes de trânsito, né? Que hoje em Bagé são 22, como o senhor mencionou 22. Aqui. Muito bem, voltando à pergunta da balada segura. Balada segura. Que atuam agentes e guardas civis municipais. E brigada militar, inclusive. Exatamente. Então é uma ação conjunta. Isso é uma ação que é conveniada com o DETRAN. Né? Nós temos isso firmado que para te manter este convênio, tu tem um número determinado de ações que tu tem que fazer mensal. Né? A gente não externa muito isso, até porque essa questão da balada segura ela é estratégica, né? E muito necessária, muito necessária. E tem que ser uma ação o mais fortalecida possível. Por isso essa integração. Nós temos a segurança, porque em tese tu vai estar abordando pessoas que ingeriram álcool, e aí tu sabe quais são as consequências de quem ingere álcool, né? E como é que se torna um comportamento às vezes. Então a gente tem que ter essa segurança reforçada, e tem os agentes de trânsito que vão fazer a abordagem, a utilização ali do etilômetro, enfim, e as autuações. Os guardas podem fazer, os guardas municipais podem fazer, mas nesta ação específica, eles ficam mais com a parte da segurança, como a brigada militar, e os agentes fazem essa questão da fiscalização. E muitas vezes na balada segura, nem sempre uma autuação, por exemplo, ela vem só porque o camarada ingeriu bebida alcoólica. De repente ele não ingeriu, mas ele foi autuado por conta da documentação, por exemplo. Isso também ocorre bastante, né? Hoje eu até diria que ela se dá mais por esses outros aspectos aí de documentação, alguma coisa de irregularidade no veículo, né, do que propriamente a questão do crime do álcool em si. Do álcool, isso. Uhum. Então ela nos traz isso como um ponto importante, viu, Paulo? Porque se tu tiver um índice muito elevado nisso, é um alerta, porque então tu fica mais tranquilo, por menos que esteja, eu vou corrigir a minha informação, por menos que esteja pessoas ingerindo álcool, é sempre muito perigoso, é sempre, né, é um alerta. Mas a grande maioria das notificações se dá por outras questões e não por injeção de ingerir álcool. Bom, tem a pergunta de um ouvinte aqui. Bom dia, Paulo. Por favor, perguntar ao secretário por que não temos fiscalização nos bairros e as motos com escapamento aberto, aquelas motos barulhentas, por que não tem fiscalização? Obrigado. É o Aquiles que faz essa pergunta aí, secretário. Bom dia, Aquiles. Pois então, nós temos sim, viu, Aquiles, fiscalização nos bairros. A questão é que pode acontecer que quando tenha esta moto com esse escapamento passando em determinado lugar, naquele momento não está a fiscalização. Então, o que pode acontecer é isso. Mas nós fazemos operações, inclusive, nesse sentido. É um tipo de infração que é muito complicado, porque são veículos em movimento que dificilmente param numa abordagem, né? Então é bem complicado, mas nós estamos nos bairros, sim. Muito bem, Jones, tem pergunta? Tem uma pergunta aqui. Secretário, é o seguinte, a notícia é de dezembro,
tá? Que a Guarda Civil Municipal poderia receber até 4 novos veículos e também um sistema de rádio. Essa notícia é lá do dia 16 de dezembro, tá? Foi publicado no dia 16 de dezembro no Diário Oficial da União 3 avisos de licitação voltados ao reforço da estrutura da Guarda Civil Municipal, né? E os processos previam a aquisição de veículos e um sistema de comunicação operacional com recursos oriundos de emendas parlamentares e respaldo de pareceres técnicos dos órgãos federais e competentes. Portanto, o que a gente vê é que esses veículos não chegaram. O que aconteceu com essa licitação? Se ela aconteceu, se ela foi retirada, enfim, se foi suspensa, o que aconteceu? Porque a gente não vê novos veículos da Guarda Civil Municipal. Não sei se a Guarda Civil tem sistema de rádio, mas pelo menos as viaturas novas, pelo menos a gente não vê nas ruas, né? Jones, este processo destas emendas, elas são de gestão passada que a gente conseguiu retomar, e é um processo bastante demorado, mas as viaturas estão chegando. Nós estaremos agora até o final do mês entregando 2 viaturas novas, mais talvez uns 20 ou 30 dias para não criar uma expectativa, nós vamos estar entregando mais 2 viaturas novas. 2 dessas viaturas já estão plotadas, já estão com rádio. Nós só estamos finalizando o último processo para fazer as entregas formais. E outras 2 estão ainda na instalação dos rádios, já estão plotadas, enfim. No total serão 4? Serão 4. Serão 2 polos e 2 estradas. Além disso, só para a Guarda Municipal, nós já adquirimos 4 motos novas. Quando nós chegamos, nós tínhamos 2 motos que não rodavam, nós temos 4 motos novas. Temos projeto para adquirir outras motos, para implementar esse policiamento de motos. É a GESCOM que a gente conhece, a GESCOM, né? E mais também capacitar e aportar meios para um outro setor da Guarda Municipal, que não a GESCOM. Então, para esse setor está chegando 4 veículos. A questão dos rádios também, já foram adquiridos rádios para colocar nas viaturas que não tinham rádio. Essas 4 já vêm equipadas com rádio. Que facilita muito a comunicação das equipes, né? Hoje tu não trabalha sem comunicação, viu, Jones? Em setor nenhum. Tu tens que ter comunicação, dados, informação. E a questão da sede da Guarda, secretário. A sede, num primeiro momento, ela tinha ido lá para aquele prédio próximo à escola Justino Quintana. Posteriormente, ela iria lá para o Militão, agora está lá na frente da rodoviária. Como é que fica essa questão? Vai ter sede, não vai ter sede para a Guarda Civil? Aonde está é a sede definitiva? Não. Vai ter sede nova, porque a gestão municipal atual entende que a gente não adapta prédio para determinadas questões. A gente não adapta prédio para segurança, a gente não adapta prédio para o hospital, enfim. São prédios que têm que ser construídos com essa finalidade, com essas características. Ocorre que quando nós chegamos, nós tínhamos uma guarda municipal instalada num ambiente, e eu vou dizer que era bem precário. Vou utilizar esse termo para não usar um outro mais forte. Era uma escola uma antiga escola da Melanie Grenier, se não me engano. É bem precário, bem precário. Então a primeira preocupação foi dignificar o local de trabalho desses agentes. E aí nós temporariamente conseguimos esse espaço ali na frente da rodoviária. Trouxe um ambiente mais digno, não ainda o adequado para a Guarda Municipal, não ainda o adequado, mas se está com um projeto já construído para essa nova sede, que vai trazer uma estrutura adequada de segurança. Enfim, então, esta sede, ela só está ali porque ela também é temporária, mas ela é temporária com maior qualidade para trabalhar. E a gente vai construir o espaço, assim, mais adequado possível. E existe essa previsão pelo menos para início das obras?
Jones, tudo passa por recursos, né? Tudo passa e a captação de recursos é muito complicada. Então, este ano agora, por exemplo, o ano eleitoral, a questão até das emendas, elas encurtam o prazo ali, né? Mas agora a primeira sede que nós vamos começar vai ser a da Secretaria de Segurança. Ela vai sair vai sair de onde está e vai retornar lá para próximo do Militão, porque a Secretaria hoje de Segurança não é lá, né? Ela é aqui na Gomes Carneiro. A Secretaria da Sede. Ali fica entre a Monsenhor e a Salgado Filho, né? Perfeito. Naquela quadra, né? E ela vai retornar lá para onde ela foi estabelecida, que é lá próximo do Militão, naquele trevo lá. E com uma estrutura também adequada para a Secretaria. Que ofereça não só o conforto para quem trabalha, o conforto merecido para quem trabalha, mas especialmente para quem é recebido na Secretaria. É acessibilidade, é espaço, enfim, adequado para receber as pessoas. Secretário, hoje 36 agentes estão atuando na Guarda Civil Municipal, né? Houve uma formação de uma segunda turma, houve um concurso e formação de uma segunda turma. Dessa segunda turma, há algum agente que foi chamado? Há previsão de chamada de outros para trabalharem ainda esse ano ou não? Sim, houve realmente a formação de uma nova turma. E hoje o que está acontecendo no chamamento? Já foram chamados 3, viu? Porque a gente está fazendo o chamamento daqueles que estão deixando a guarda, por terem passado em outros concursos, enfim. Então a gente está repondo esses que saíram, até por uma questão orçamentária, por uma questão de verba, enfim, desta questão que nos impede, às vezes, impede a gestão de fazer um chamamento maior pela questão de apontamentos de tribunal, enfim. Mas a reposição, sim, está sendo feita. Nós deveremos chamar agora, sim, em seguida, mais 3, porque deixaram 3. Então, desse segundo concurso, já com esses 3 vão ser chamados 6 dessa nova turma. Que aumentaria para 39. Dos 36 aumentaria para... Não, mais nós 3? temos... Sim, os 3 foi para a substituição dos 3 que saíram. Isso. Continua com os 36. Continua com aí serão chamados mais 3 ou não? Não, nós vamos completar com os 36. São 30, hoje nós temos... Nós temos 33, nós vamos chamar 3, vão ficar 36. Então estão 33, não 36. Nós temos 33 hoje. Você tinha falado 36. Então aqui. Eu já estava calculando esses novos que vão ser chamados. É bom a gente salientar também, né, Paulo, para a nossa audiência aqui, esses que saíram da Guarda Civil porque passaram em outros concursos. Perfeito. Né? Bom a gente salientar isso aí também. Isso aí tem que ficar claro. Dentro da área da segurança. Dentro da área da segurança. A gente sabe que tem 2... 1 ou 2 foram para a Polícia Penal. Polícia Penal. Né? Passaram em concurso, outros... Polícia Federal também. Federal, exatamente. Tem um servidor da Guarda que passou para a Polícia Federal, mas que deverá ser chamado mais no final do ano. Então teremos a previsão de 36 agentes. 36 agentes. Sendo 3 que irão substituir, ou já substituíram os que saíram, e mais 3 para reforçar. Seria isso? Não, para reforçar não, para nós compormos o que nós tínhamos. Para fechar os 36. Para fechar os 36. Tá, e não há uma possibilidade de chamar mais agentes, além dos 36? Sempre há, viu? Mas nesse turma? primeiro momento é a reposição daqueles que saíram, que vão saindo. Sim. Se saírem. Ou seja, então da segunda turma não tem previsão de chamamento dos demais? Não, a previsão... uma expectativa não, nós temos a intenção de chamar todos. Sim. E segundo o prefeito fez isso, tornou isso público na formatura, que chamará todos antes do final dessa gestão. Mas neste momento é a reposição. Se sair mais um, vai ser chamado mais um, se sair, enfim, essa é a política atual. Mas isso não significa que os outros não serão chamados ou serão chamados. Essa é a política. O que a gente tem que afirmar hoje? A gente vem dizendo isso, inclusive para esses que foram aprovados, porque eles têm uma expectativa de serem chamados. Só que a gente não pode ser irresponsável de criar, enfim, falsas esperanças, enfim, ou enfim, um discurso meramente político. Não. Eles sabem que serão chamados até o final da gestão. Este é o que foi definido. Mas que neste processo poderão
pode ter sido antecipado alguns em função da saída de alguns dos guardas, entendeu? Então, esta é a realidade hoje. Então, até o final da gestão, 31 de dezembro de 2028. O senhor tem o número de quantos agentes foram formados na primeira e segunda turma? Não, de cabeça não tenho, Paulo. Inclusive, desta nova turma, muitos já fizeram outros concursos também, já nem... Não, fora da área da segurança? Fora da área de segurança, eu também não sei em que área, mas já não estão saíram, mais, né? Não serão todos, não estão todos agora para serem chamados, porque muitos já saíram. Eu queria fazer uma outra questão, falar uma outra questão aqui. Fique à vontade. Se me permite. É a questão da sinalização de trânsito no município de Bagé. Nós não precisa sair muito longe para olhar uma placa do estado que nós temos hoje, né? O estado que mais de 8 anos sem trocar uma placa de sinalização em Bagé. Atento a isso, nós estamos adquirindo mais de 2.700 placas para renovação da sinalização horizontal do município. Então, é uma outra questão que nós estamos bastante preocupados, viu? Que a gestão está bastante preocupada. E a gente está trabalhando para que mude esta realidade. Uma outra notícia que eu posso trazer é que nós estamos trabalhando muito fortemente na volta do vídeo monitoramento para a cidade de Bagé, num projeto construído a várias mãos, que não pode ser diferente, com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Receita Federal e Ministério Público. Então, nós estamos também querendo trazer ainda mais segurança para o município, já que hoje nós, segundo pesquisas, somos o 5º município com mais de 80 mil habitantes como mais seguro do país e o primeiro do Rio Grande do Sul. Então, né, é uma responsabilidade muito grande de manter isso, e uma das ferramentas que nós estamos trazendo para manter isso é o vídeo monitoramento. Santa Tecla é uma outra questão bastante complicada, que as pessoas nos questionam bastante. É interessante, então, que se esclareça que a Santa Tecla, a única responsabilidade que nós temos é da fiscalização de trânsito. Nós não conseguimos implementar ali ou implantar qualquer tipo de obra ali sem a concessão do DENIT, ou o próprio DENIT é que teria que fazer. É sempre bom a gente salientar que a Santa Tecla, ela é federal, né? Ela é federal. De competência do DENIT. E hoje, Jones, eu digo assim, o lugar mais bem sinalizado em Bagé, tecnicamente, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, é a Santa Tecla. E o que falta ali? Em termos de sinalização de trânsito, não falta nada. Falta o respeito às normas. E o grande problema também que a gente vê é o excesso de velocidade também naquela via. Mas tem a placa regulamentando a velocidade. Se as pessoas respeitarem o que está ali, não vai ter esse número de acidentes. Porque se tem uma via que controla, que estabelece uma velocidade máxima de 40 km, é só andar no máximo a 40. Se tem uma via que tem faixa de pedestres bem pintadas, é só respeitar a faixa de pedestres. Inclusive o pessoal, a gente registrou já vários acidentes na faixa de segurança, porque o pessoal sai e reclamam também que é muito perto uma da outra, mas aí entra o que o senhor falou, né? Se respeitar o limite não tem porquê. O que acontece é que alguns veículos, e a gente já viu, e até quase aconteceu comigo, de tu parar e vem outro embalado e não quer saber. Bate na traseira, né? Bate na traseira. Isso acontece e muito. É outra questão, né? Mas ele passa por essa mudança de comportamento, por essa responsabilidade que todos nós temos que ter no trânsito. É respeito às regras. Porque hoje nós vamos colocar vários dispositivos. E se não respeitar, por exemplo, vamos colocar um redutor de velocidade na Santa Tecla. Se continuar as pessoas batendo nos postes ali pela velocidade, daqui a um pouco vai vir uma ideia de vão ter que tirar os postes. O que tem que fazer é mudar o comportamento. Saber que onde existe uma regulamentação, onde existe um limite de velocidade, é respeitar. Onde existe uma travessia de pedestre, é respeitar. É tão simples. É tão simples que tu não consegue entender o porquê que não se cumpre isso. E aí nós vamos colocar dispositivos, por exemplo, semáforos
Nós temos semáforos, vamos repor semáforos, vamos renovar os que tem, mas não raras vezes tu vê, né, quando a pessoa percebe que não tem uma fiscalização ali, porque não tem como tu estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ela acaba retornando numa sinaleira, enfim. Então, não é o dispositivo somente que vai fazer evitar acidentes ou reduzir, enfim, mas é o comportamento. Secretário, outra coisa também que a gente nota, e o Paulo também pode corroborar isso que eu vou falar agora, porque Santa Tecla tem a velocidade máxima de 40 km por hora. Porém, a via da Clélia Gomes Araújo, que inclusive já teve acidente com morte ali na Clélia Gomes Araújo. Para quem não sabe onde fica, é a rua que vai em direção ao Unipampa, né? Que passa na frente do residencial Seis Marias. Aquela via é de 60 km por hora. Como é que uma via dentro do bairro tem um limite de velocidade maior do que a Avenida Santa Tecla, que é a principal avenida da nossa cidade? A principal avenida de acesso, que eu digo, né? Pois então, Jones, nós estamos diagnosticando todas essas questões. Porque agora, como eu disse lá no meio da entrevista, nós temos a engenharia. Nós temos um setor de engenharia na Secretaria de Segurança. Então, tudo que é feito ali passa por uma questão técnica. Não é a vontade do secretário, não é a vontade política que vai definir essas questões técnicas. É o setor técnico, e neste caso específico, a engenharia. Então, hoje, por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho das placas de 15 minutos. Porque se tu olhar proporcionalmente, hoje nós temos mais placa de 15 minutos na cidade do que placa de pare, proporcionalmente falando. Então está sendo feito um estudo nisso também para que a gente veja o que realmente é necessário, onde essas placas deverão estar, a quem deverá, eu vou usar esse termo, mas não é esse o termo, viu? Assim, beneficiar, entre aspas, que tipo de comércio, né? Até para facilitar quem chega no comércio, enfim. Mas tem que ter um estudo sobre isso. Como dessas vias, velocidade em vias, tem que ter um estudo técnico de que velocidade se estabelece ali, enfim. Para colocar hoje um redutor de velocidade, que é as faixas elevadas, tem que ter um estudo técnico. Na Clélia Gomes Araújo, que tu citou, foi colocado. Foi ali colocado. Em frente aonde houve aquele acidente grave. Houve né? um acidente com morte, né? Que até houve na época essa questão do estudo, podia, não podia. Houve o estudo e foi colocado. É isso, porque às vezes tu coloca um dispositivo que ele vai trazer mais prejuízo do que benefício. Então tu tens que ter esse estudo. Até porque, assim, eu tenho dito que se tu não respeitar as questões técnicas, tu vai estar rasgando o diploma de todo mundo. Porque não pode ser uma questão de o secretário Alain querer botar ali. Não, se um técnico disser temos e às vezes eles apontam um dispositivo, às vezes, não, muitas vezes, não aquele que foi solicitado, mas um outro mais amplo. Por exemplo, o quebra-mola que não se faz. Mas em vez de tu colocar um quebra-mola que poderia ter colocado numa última hipótese, tu coloca uma faixa elevada. E aí tu atende a acessibilidade, além da redução de velocidade, tu atende ali a travessia de pedestres, que não atenderia, no caso, esse conhecido quebra-molas, que é aquela lombada. Bom, para a gente já encerrar aqui o Panorama Difusora de hoje, últimas perguntas, últimas considerações, há previsão de mais instalação desses dispositivos pela cidade, além das placas que o senhor já falou, há, por exemplo, semáforos, alguns outros pontos que ainda não foram colocados? Sim, nós já temos um processo já previsto para compras de novos, inclusive com a troca desses antigos, que hoje nós temos... acho que quatro semáforos que precisam ainda ser trocados e colocado outros em determinados pontos, também com base nesse estudo. Já está sendo feito esse estudo que nos aponta. Quantos pontos novos, secretário? Olha, Jones, eu posso te dizer assim que hoje mais necessário em média de uns 3 pontos aqui em Bagé, que a gente vai ter que utilizar semáforo como dispositivo. Pelo menos mais 3. Pelo menos mais 3. Além da troca desses outros antigos. Muito bem. 9h14, está na hora de encerrarmos aqui, o horário passa rápido, né? Estouramos novamente o horário aqui e o Luiz Sivaldo fica lá feliz da vida, né? A gente encerra aqui o programa, secretário, queremos convidá-lo para voltar aqui em uma outra oportunidade, com mais tempo, sempre atualizando das ações, deixar aqui o nosso ouvinte que queira fazer pergunta numa próxima oportunidade agora, né? Porque hoje já não dá mais, então convidá-lo, né? Para que venha aqui, sinta-se à vontade quando quiser aparecer e nos atualizar dessas informações que para a comunidade é muito importante.
Paulo e Jones, nós que agradecemos, em nome da Prefeitura, né, e que nos permitir esse espaço para bem isso que tu falou, trazer para a comunidade, né, as informações que muitas vezes chegam de uma forma um pouco errada, enfim, não... Então é importante que a gente esteja aqui, eu fico muito à vontade, viu, de estar aqui, porque a gente, quando traz notícias, traz as informações do que realmente a gente está fazendo. A gente não vai prometer o que a gente não pode cumprir, né? Mas dizer que a gente está trabalhando muito forte nessa questão do trânsito em Bagé. Porque a gestão municipal, o prefeito Mainardi sabe que nós temos muita coisa para fazer aqui no município em termos de trânsito e estamos fazendo. Então eu quero agradecer mais uma vez então, a esse espaço para poder trazer essas informações fidedignas para a comunidade. E só para salientar, 4 novas viaturas para a Guarda Civil Municipal nos próximos dias, né? Daqui 20, 30 dias, como o senhor mesmo disse. Até o final do mês, nós deveremos estar entregando 2. No final do mês agora de março? Final de março. E mais em abril, talvez na primeira quinzena de abril, mais 2 viaturas para a Guarda Municipal. Até porque eu estava resgatando uma notícia aqui lá de abril do ano passado, que teve uma emenda parlamentar de R$100 mil para a compra de mais uma. Aí, conforme a André me passou, ainda está em processo ainda essa aquisição. Está em processo porque esse tem uma dificuldade numa determinada documentação, porque esta emenda é estadual e as outras 2 emendas que foram destinadas para essas viaturas que eu falei, inclusive é bom que se diga, uma do deputado Afonso Ram, outra do deputado Bimo Nunes, que nos aportou, e a outra do deputado Fernandes, e aí esta é estadual. Então esta teve um entravezinho ali que a gente está desconstruindo esse entrave para também aportar uma outra viatura para a Guarda Municipal. Tá bom, muito obrigado, secretário, pela presença aqui no estúdio do Panorama Difusora. Lembrando que essa entrevista estará disponível daqui a pouco mais no YouTube. Você